Bom dia, minha gente. Tudo bem com vocês? Deixa eu só afastar um pouquinho, tá cortando minha cabeça. Aí. Bom dia, bom dia, bom dia, Lari, bom dia, Bárbara, bom dia, Janes, bom dia, Marlene, bom dia, Felipe. Bom dia, pastor. Como é que vocês estão? Tudo bem? Graças a Deus, e aí? Com frio. Aqui não. Falou alguma coisa, Felipe? Dá pra ver que tá com frio. Tá gelado, cara. Tá quantos graus aí? Ontem eu vi que tava 2, né? Ontem tava 2, agora tá 7. Tá mais maleável. Meu sonho. Deixa eu compartilhar Minha a filha quer tela dar hoje. com vocês. Oi. Ih. Vamos começar nossa aula, minha gente. Vamos começar. Deixa eu ver se mais alguém vai entrar. Bom dia, Saulo. Deixa eu ver quem mais entrou. Bom dia, Camille. Bom dia, Milena. Mailena. Bom dia, Mailena. Bom dia, Rafa. Vamos começar, gente? Vamos lá para mais uma aula nesse Shabat, em nome de Jesus. Pai, eu quero te agradecer, Senhor, por esse tempo. Obrigado, Senhor, pela vida dos meus irmãos que estão aqui. Nós queremos aprender, Pai, mais do Senhor. Nós queremos ser ministrados, Pai, por Ti nessa manhã. E que em nome de Jesus, Pai, o Teu Espírito Santo toque no nosso coração, Pai, para que possamos sair daqui, Pai, transformados, Pai, em nome de Jesus. É a minha oração. E exaltando e glorificando o Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém, gente? Então vamos lá. Eu quero que você pegue a sua Bíblia, pega o seu caderninho e a sua caneta, ou o seu bloquinho de anotação do celular. E vamos começar a nossa aula, né, gente? Quero falar com vocês hoje, né? Primeiro eu quero que vocês me digam o que é esse objeto da foto. Você sabe dizer o que é esse objeto da foto? Uma lamparina. É uma lamparina. Lamparina. É uma lamparina. Uma lamparina antiga. Né? Então, qual. É de Aladim? Não é do Aladim, Camille. É das virgens. Né? Então, gente, eu quero ministrar com vocês qual é que tipo de pessoa nós precisamos ser. Não somente no hoje, mas que tipo de pessoa nós estamos sendo enquanto esperamos pela volta de Cristo. Amém? Então vamos lá. Eu quero que você abra comigo no livro de Mateus, capítulo 25. Essa é uma história bem conhecida. Eu tenho quase certeza que você já deve ter ouvido falar isso várias vezes a respeito desse texto. Mas eu quero dar os meus 50 centavos de contribuição nessa manhã. Amém? Vamos lá. Vamos ler comigo. A partir do versículo 1 até o verso 13. Então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que pegaram as suas lâmpadas ou as suas lamparinas e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram insensatas e 5 prudentes. As insensatas pegaram as suas lâmpadas, mas não levaram óleo. As prudentes, porém, além das lâmpadas, levaram óleo nas vasilhas. O noivo demorou a chegar, e todas ficaram com sono e adormeceram. À meia-noite, ouviu-se um grito. O noivo se aproxima, saiam ao encontro dele. Então, todas as virgens acordaram e prepararam as lâmpadas. As insensatas disseram às prudentes: deem um pouco de óleo, pois as nossas lâmpadas estão se apagando. Elas responderam: não, pois pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês. Vão comprar óleo para vocês. Saindo elas para comprar óleo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial, e a porta foi fechada. Mais tarde,
Chegaram também as outras e disseram: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Ele, porém, respondeu: Em verdade lhes digo que não as conheço. Portanto, vigiem, pois vocês não sabem o dia nem a hora. Amém, queridos? Essa parábola, ela tem alguns pontos interessantes que a gente vai ver nessa manhã. Tá? E o que Jesus está querendo dizer? No capítulo 24, Jesus está falando sobre a segunda vinda dele. Ele está vindo está falando a respeito de quando ele voltar. Né? Então, nesse capítulo 25, ele está dando um outro ponto específico, tá? Sobre a volta dele. Ele está querendo dizer qual é o tipo de pessoa que ele vai encontrar quando ele voltar. Qual é o tipo de pessoa que ele vai encontrar na sua volta, quando o noivo voltar para buscar a sua noiva. Quais são os tipos de pessoas que vão estar à sua espera? Essa parábola não é sobre noivas, mas é sobre quem está preparado. Tá? Isso é importante a gente falar, porque todos foram convidados, mas nem todos estão prontos para quando o noivo chegar. Amém? E aí a gente tem esse termo sábia, sensata, sábia, aparecendo algumas vezes nesse contexto. Né? E esse termo sábia é usado 4 vezes. Tá? E eu consigo entender que a sabedoria não é só um conhecimento de algo. Sabedoria não é importante só para eu ter uma visão mais clara, biblicamente falando, para conselhos práticos sobre como eu devo viver, conselhos práticos de como eu devo levar a minha vida para talvez ser uma vida mais próspera, né? Mas a sabedoria, a sensatez nesse contexto é estar pronto, preparado para o retorno do Senhor. E aí eu entendo que se a sabedoria é estar pronto, preparado para a volta, uma vida próspera não vai englobar só uma vida de riquezas, mas é uma vida de alguém que está preparado para o encontro com Ele. Amém? Então, se eu quero ser próspero, segundo esse texto, segundo esse conceito de sabedoria e de sensatez, eu preciso ser alguém que está se preparando para a volta de Jesus. Amém? Amém até aqui? Bom dia, Duarte. Bom dia, meus lindos. Vamos lá, gente. Eu quero destacar alguns pontos com vocês a respeito dessas 10 virgens, tá? Se a sabedoria agora consiste em estar preparado, eu tenho algumas características, né, em relação a essas mulheres, né? Mas uma coisa que eu quero deixar claro para você, querido. Nós estamos falando sobre a segunda vinda de Jesus. Amém? Então, essa frase me chamou muita atenção, que a revelação do fim dos tempos não serve para aguçar a nossa curiosidade, mas sim para aumentar a nossa responsabilidade. Ou seja, nós vamos falar hoje sobre estarmos preparados para a volta de Jesus. Amém? Eu não quero entrar em pré, em pós, isso não vem ao caso hoje, porque independente se nós passarmos ou não pela tribulação, Jesus vai voltar e nós precisamos estar preparados para isso. Amém? Então eu não quero só te deixar curioso para quando Jesus voltar, não. Eu quero aumentar a sua responsabilidade diante disso. Amém? Então agora, você sabendo do que você vai saber nessa manhã, a sua responsabilidade diante da volta de Jesus aumenta. Amém? Então vamos lá. Algumas coisas em relação a essas 10 mulheres. Olhando fisicamente, não dá para saber quem é quem. Se você olhasse fisicamente para as 10, você não saberia quais eram as sensatas e quais eram as insensatas. Por quê? Não há diferença externa. Amém? As pessoas que estão preparadas ou não para a volta de Jesus, muitas vezes não vão dar pistas externas se estão prontas ou não. Amém? A segunda coisa, todas foram convidadas, todos ouviram o chamado do noivo para estarem prontas para quando o noivo voltar. Sim ou não? Não é isso que a Bíblia diz, que elas estavam lá esperando pela volta do noivo? Todas ouviram o chamado do noivo, mas deixa eu te dizer uma coisa nessa manhã, querido, só ouvir o chamado não basta. Só ouvir que você tem um chamado não é suficiente nessa manhã.
Se você quer estar preparado para a volta de Jesus, só saber que você é chamado, só você ser convidado, não basta. Amém? A Bíblia diz também que todas elas tinham lâmpadas. Todas elas tinham as lamparinas, né? O que isso quer dizer? Que a estrutura delas era igual. Todas elas tinham condições necessárias, tinham estrutura dadas pelo noivo para queimar. Todas elas tinham a estrutura e as condições para queimar, querido. Isso quer dizer o quê? Que nós não temos desculpas para não queimar. Porque todos têm as condições dadas pelo noivo para queimar. Então não tem desculpa. Amém? A quarta coisa que me chama a atenção é que todas elas estavam com as suas luzes acesas no início. A Bíblia diz, querido, que muito melhor é o fim das suas coisas do que o seu começo. Aí a Bíblia diz que elas estavam com essa chama acesa no começo, com a luz acesa no começo, mas elas dormiram. Não é isso que a Bíblia diz? E, querido, o dormir aqui não é uma negligência, não é um esfriamento. O dormir é a nossa vida comum. Amém? Não é sempre estar alerta, inquieto, esperando pelo noivo. Sabe aquela pessoa apocalíptica que toda hora tá ali, Jesus vai voltar, Jesus vai voltar. Não, querido, não é sobre isso. Mas é estar preparado, com a provisão correta para o grande dia chegar. Estar com a luz acesa no início não basta. Nós precisamos manter a luz acesa até que venha o grande dia em que o noivo vai nos encontrar. Então não é só sobre ter a lâmpada acesa no começo, mas é sobre manter a lâmpada acesa até o final. Amém? E a outra coisa é que todas estavam esperando o noivo. Olha para você nessa manhã. Olha para suas atitudes em relação a como você tem se comportado diante da volta de Jesus. Quem é você aguardando o noivo? Aonde você se encaixa nessa parábola? Será que você tem sido a virgem prudente? Ou você tem sido a virgem insensata? Porque todos nós temos um chamado. Você tem um chamado. Eu sei que você acredita que o noivo vai voltar. Amém? Pelo menos eu quero acreditar que você sabe que Jesus vai voltar um dia. Eu sei que você tem estrutura para queimar. Eu sei que Deus te deu as condições para você queimar até o final. Mas quem é você? Qual é o tipo de pessoa que nós precisamos ser, queridos, para quando no grande dia chegar? Amém? E é isso que eu quero te desafiar nessa manhã. A olhar para a volta de Jesus com outros olhos, não ser alguém negligente, mas quem é você aguardando o noivo. Amém? Então vamos lá, queridos. Tudo bem até aqui? Amém, reverendo. Tudo bem. Bom dia, minha gente. Bom dia. Eu já falei que quando você me chama de reverendo, eu me sinto velho. Mas eu vou acostumar, Acostuma. Amém, gente? Vamos lá, então? Eu quero falar com vocês algumas características que eu consigo tirar, então, a respeito dessa parábola. Amém? A primeira coisa é que o estilo de vida de quem está esperando não é sobre intensidade, mas é sobre uma constante intensidade. Sabe o que diz ali no versículo 4? O versículo 4 diz que as prudentes levaram azeite em suas vasilhas. As prudentes não eram só aquelas que estavam pegando fogo no início, não eram só aquelas que estavam com a chama acesa no começo. E uau, Jesus está voltando, o noivo vai me esperar, mas apagaram depois. Sabe o que é ser constante, querido? É você levar uma vida de uma constância espiritual que está sempre indo para cima, mesmo que seja devagarzinho. Jesus não quer de nós fogo de palha, que a chama se acende muito alto, mas logo se apaga. Não, querido. A nossa responsabilidade é botar a lenha todo dia um pouquinho para que o fogo continue aceso. Deus não procura aqueles que queimam forte, mas aqueles que queimam até o fim. Amém? A busca do Senhor não é sobre aqueles que queimam de forma intensa
e logo se apagam, não, mas aqueles que conseguem queimar até o final. Exatamente, Duarte, é sobre isso também. O grande banquete também fala muito sobre isso. Jesus já tem falado nos capítulos anteriores a respeito da volta dele, né? Então, querido, nós fomos chamados para ser constantes, para sermos intensos na nossa constância. Amém? Se eu for pegar a frase de Paulo, quando ele fala lá em Efésios 5,18, ele fala assim: olha, não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. Se encher do Espírito, querido, não é eu me encho hoje e tá tudo bem, eu posso passar o resto do mês sem me encher. Não, querido, é algo constante, é contínuo, é diário. Amém? João 15, eu falo muito isso desde do fruto do Espírito, da primeira aula do fruto do Espírito. Jesus fala: permaneçam em mim. Permaneçam, permaneçam. Não me toque uma vez e dê fruto para sempre. Não, permaneçam, que quando vocês permanecerem, vocês vão dar fruto. Ou seja, o que Jesus está querendo dizer? Que quando você queima só de partes, você não queima por inteiro. Você precisa permanecer constante para continuar queimando. Você precisa ser constante em mim para continuar com a sua lâmpada acesa até o fim. Ou seja, o que Jesus está querendo dizer assim, ó? Se você ficar no automático, você para de queimar. Se você leva uma vida, querido, que você não ora, você não lê a Bíblia, você não jejua, você não se esforça para ter um relacionamento com Deus, você torna a sua vida no automático. E quando você vive a sua vida no automático, a sua chama se apaga. E você não vai queimar até o fim. Você não vai continuar queimando até que ele venha. Amém? Quem vive de picos espirituais morre nos vales da rotina. Escuta isso, querido. Quem vive apenas de picos de espiritualidade morre quando o vale chegar. Amém? O desafio não é começar queimando. É terminar queimando. É queimar até o fim, querido. Se você quer queimar até o fim, você precisa se encher do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é esse azeite que vai fazer a sua lamparina não se apagar. Amém? Deixar o Espírito Santo conduzir você é isso que te torna constante. É não ser guiado mais por você mesmo, mas a partir desse momento agora de constância, eu aprendo a ser guiado pelo Espírito e agora eu consigo queimar até que ele volte. Amém? Segunda coisa que eu entendo nesse texto é que não adianta eu andar com pessoas cheias de óleo, porque óleo não se empresta. Versículo 8 diz assim: dá-nos um pouco do seu azeite. Me dá um pouquinho de azeite aí. Aí o que acontece, querido? Jesus não veio buscar aqueles que têm lâmpadas. Jesus não veio buscar aqueles que têm as lamparinas, mas aquele que está aceso. Amém? Jesus não veio buscar aqueles que conhecem pessoas que estão cheias de óleo. Amém? Tipo aquele coleguinha que só sabe pedir tudo que você tem. Exatamente. Não basta ter lamparina, é preciso ter o azeite. Exatamente isso, Júnior. Sabe? Quando você está inserido numa igreja, quando você tem um ministério, quando você tem um pastor, quando você tem um líder, tudo isso é lâmpada, querido. Quando você está aqui hoje, me ouvindo nessa manhã, é lâmpada. Mas não tem como eu fazer aquilo que é sua responsabilidade. Não tem como eu buscar no seu lugar, querido. Não tem como eu levar azeite seu. Não tem como eu fazer no seu lugar aquilo que é sua responsabilidade fazer. Sabe por quê? Uma frase que muitos de nós ouvimos, que Deus não tem netos, Deus tem filhos. Amém? E eu ouvi essa frase, eu ouvi tanto essa frase quando eu era pequeno, irmão, você não tem noção. Minha mãe falava assim para mim: filho, eu e seu pai, nós temos as nossas experiências com Deus. Agora, é sua responsabilidade ter as suas experiências com Ele. Amém? Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer?
Que tudo isso, as estruturas que nós temos, tudo isso é só lâmpada, não é óleo. Amém? Você pode até se inspirar na chama do outro. Você pode até se inspirar no óleo do outro, mas se você não tiver o seu relacionamento com Deus, se você não tiver a sua intimidade com Deus, você não vai queimar até o final. Não é sobre o óleo do outro que eu estou falando nessa manhã, mas é sobre o seu. Porque o óleo não se empresta. Amém? O noivo não vem buscar aqueles que têm só a estrutura, mas aqueles que têm a essência. Aqueles que têm o azeite. Amém? E essas coisas não se emprestam. A fé não pode ser emprestada. O caráter não pode ser emprestado. Só vai se formar na intimidade com Deus. Amém? Aqueles que realmente querem ser discípulos do Senhor, eles têm azeite para queimar até o final. Amém? Vocês estão comigo aqui ainda? Glória a Deus. Amém. Tem que ter essas pausinhas que é boca seca, irmão. Esse frio é uma beleza. Vamos lá. Como eu falei então, né? Fé e caráter não se emprestam. Só se formam na intimidade com Deus. Amém? Terceira coisa que eu aprendo com isso. Você quer queimar até o final, irmão? Está disposto a queimar até o final? Aprenda a dizer não. A Bíblia diz ali no versículo 9 que as sensatas falaram bem assim, não, eu não vou te emprestar óleo. Vai atrás, compra o seu. O que esse texto está querendo dizer, querido? Nós precisamos aprender a proteger o nosso lugar secreto. Nós precisamos aprender a guardar o nosso óleo. E aí, querido, os nãos não são para as outras pessoas, muitas vezes, mas é para nós mesmos. Amém? Os nãos que você fala revelam qual são a sua prioridade. Eu não estou falando, querido, sobre pecado. Eu estou falando sobre coisas lícitas que muitas vezes apagam a chama do nosso lugar secreto. Você está comigo? Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? Porque muitas vezes aquilo que é em excesso ou fora de ordem vira distração na nossa vida. Amém? Então, se você não está tendo o seu relacionamento com Deus como prioridade, alguma coisa está tomando a prioridade na sua vida. E o que é? Muitas vezes não é o pecado, mas é a distração. Né? Tem uma frase que eu amo essa frase, gente. Tudo que não é eterno é eternamente inútil. Só foi o C.S. Lewis que disse. Nada mais que isso. Né? Aquilo que nos torna distraídos nos últimos dias tem sido muito maior do que o mero pecado. Né? Nada pode roubar o seu lugar, querido. O seu tempo de buscar aquilo que é eterno. Amém? Você concorda comigo? Se alguém falar pra você, vamos lá jogar uma bola hoje. Não. Saiu uma série nova, você já assistiu? Não. Cara, tem um filme da hora passando, você já assistiu? Não. É errado, querido. Eu dizer, eu não assisti? Não tô dizendo que é errado. Eu só tô dizendo que pra você manter a sua chama acesa até o final, querido, alguns nãos vão ter que fazer parte da sua vida. Algumas coisas você vai ter que abrir mão para que a sua chama não se apague. Amém? Se você parar para ver lá, Marcos 3, Marcos 3 é um relato muito interessante, queridos. Marcos 3 diz que Jesus está lá, tá orando por todo mundo, tá curando todo mundo, e tá tendo um avivamento ali na onde Jesus está. Mas depois que tudo isso acontece, a Bíblia diz que ele se retira e ele vai para o monte orar. Querido, Jesus não se distraiu com os milagres que estavam acontecendo, com as curas que estavam acontecendo, porque ele sabia que o azeite não precisava acabar, o azeite não tinha que acabar. Ele soube preservar o seu lugar secreto, querido. Quantos de nós
estamos tão distraídos com tantas coisas que não temos mais o nosso lugar secreto preservado. Jesus curava de dia. Jesus pregava de dia, mas de noite ele subia no monte. Porque o azeite ele sabia que ele não ia colher na multidão, mas no secreto. Amém? A próxima geração precisa entender isso, querido. As pessoas que estão ao nosso redor precisam entender isso. Né? E só vão entender isso a partir de nós. Né? E uma coisa que é interessante, se aquelas 5 virgens insensatas não compraram o óleo, elas não estavam se preparando para nada. Elas não estavam se preparando para o grande dia. Amém? Glória a Deus. Quarta coisa que eu aprendo, querido. Ter informações não é conhecer. Amém? Ter informações a respeito de quem Jesus é não é conhecer a Cristo. Porque ter informações não é intimidade. Ter informações não revela relacionamento. Amém? Pode ser, vamos dar um exemplo aqui. Todo mundo sabe quem é o Cristiano Ronaldo. Por mais que você não goste de futebol. Por mais que você não curta muito futebol. Você sabe quem é Cristiano Ronaldo. Você sabe quem é o Messi. Mas aí, você tem informações sobre ele ou você conhece ele? Você já foi na casa dele? Já tomou um café com o cara? Já sentou à mesa com ele? Não, você não fez isso. Então você só tem informações sobre ele. E aí o versículo 12 desse texto de Mateus 25, Jesus o noivo, fala assim para as insensatas: em verdade, eu não vos conheço. Mas elas não estavam esperando pelo noivo? Elas não sabiam que o noivo ia voltar? Querido, elas tinham as informações, mas elas não conheciam. Elas não tinham comunhão com o noivo. O problema maior dessas virgens insensatas não foi a ignorância, mas foi a falta de relacionamento. Se nós não tivermos um relacionamento com o Senhor, se nós não passarmos tempo para descobrir quem Ele é, querido, muitos de nós vamos ouvir naquele grande dia: eu não te conheço. Ah, querido, o meu maior desejo nessa manhã é que nenhum de nós escute isso nos últimos dias. Mas para isso, querido, nós precisamos ter um relacionamento com Ele. Não só ter informações, não só saber quem Jesus é a partir das outras pessoas. Ah, beleza, eu tô num estudo aqui, tá maravilhoso, nossa, eu tô sabendo coisas, eu tô tendo informações. Mas aí, querido, quando que você vai abrir a sua Bíblia, você vai se debruçar nela e você vai conhecer realmente quem Deus é? Eu não tô falando que você não tem que ter um estudo, querido, que você não pode participar de coisas assim. Pelo contrário, isso te ajuda, isso te agrega. Mas, querido, filhos maduros não são aqueles que só ouvem falar sobre as outras pessoas a respeito de quem Deus é, mas é você ouvir da sua boca: eu conheço Jesus. Sabe, Paulo fala isso, querido. Antes eu era de uma forma, mas agora eu conheço, eu sei em quem tenho crido. Será que você pode bater no seu peito, querido? Falar assim: eu sei em quem tenho crido, eu tenho experimentado ele. Sabe, Salmos fala assim: provem e vejam que o Senhor é bom. Não é sobre ter experiências dos outros, querido, mas tem as suas experiências com ele. Amém? Tenha o seu tempo de qualidade, não saiba quem é o noivo, mas tenha comunhão com ele. Olha, tem uma frase que eu gosto muito, que diz assim, olha: se gastamos 16 horas por dia em contato com as coisas desta vida e apenas 5 minutos por dia em contato com Deus, será de admirar que as coisas dessa vida sejam para nós 200 vezes mais reais do que Deus? E aí, querido? Você está gastando mais o seu tempo com o quê? Com as coisas terrenas ou com as coisas eternas? Tem uma historinha que eu quero te contar, que diz assim: certa feita, um menino do interior mineiro
Pode ser o Fernando, né? Interior de Minas. Foi ao Rio de Janeiro, em viagem de férias com seus familiares. Estava bastante ansioso em conhecer os pontos turísticos da então capital brasileira. O Corcovado, o Pão de Açúcar, os bondes, o Cais do Porto, a praia, né? O aeroporto. Hospedaram-se em uma pensão do bairro mais famoso, numa ruazinha transversal à Avenida Atlântica. Não via ele a hora de conhecer o mar, a praia, a areia branquinha, a água espumante e alguns peixinhos. Duarte, isso aqui na época é pra trás, irmão. Agora eu não vou pro Rio de Janeiro, nem eu não vou. Em uma distração dos seus pais, enquanto desfaziam as malas, ele escapou daquela pensão humilde, pobrezinha. Correu até a avenida, atravessou o leito e adentrou naquela areia quentinha. Pisou nela, correu até a primeira onda que já recuava, voltou rápido para o meio-fio e atônito disse: "Eu conheço o mar! Eu conheço o mar!" Viu ao seu lado um homem idoso, forte, alto, bem queimado do sol. Tomou coragem e repetiu a frase: "Eu conheço o mar." E perguntou ao bondoso velhinho: "Eu conheço o mar. O senhor conhece o mar?" O idoso, aposentado e experiente marinheiro, já havia viajado pelo mundo inteiro através dos vários oceanos, trabalhando arduamente para ganhar o sustento de cada dia. Fora vítima de alguns naufrágios, mas ali estava, vivo e forte, livre, que ficara do furor das águas em todos aqueles acidentes. Com tudo isso em mente, como se estivesse ocorrendo naquele momento, diante daquela inocente criança, ele colocou a mão cheia de calos sobre a cabeça do garoto e respondeu com firmeza: "Sim, menino, eu também conheço o mar." Então aquele menino, com um simples olhar, conheceu o mar, mas o idoso marujo conheceu pela vivência de várias viagens, inúmeros desastres, um número sem fim de quase afogamentos, enfim, por enfrentar ondas fortes e traiçoeiras. Por fim, de igual modo, há os que conhecem Deus de relance, porque ouviram falar ou porque olharam para a praia. E os que conhecem por terem tido com ele experiências reais, encontros pessoais e marcantes. Querido, quem é você nessa historinha? Será que você é o menininho que olhou a primeira vez para as ondas e disse: "Eu conheço o mar"? Ou esse velho marinheiro que teve as suas experiências com ele? Jesus está chamando, querido, e espera encontrar pessoas que tenham tido experiências com ele. E aí, querido, nós somos a geração que está mais próxima da vinda de Jesus, mas é a que mais vive como se ele não fosse voltar. Isso é triste, querido. Isso entristece o meu coração, porque Jesus está à porta. Jesus está quase voltando, queridos. E nós estamos vivendo como se ele não fosse voltar. É interessante a gente pensar no combustível de avião, né? Se você parar para ver uma viagem de avião, como é feito o cálculo do combustível? Então, o avião ele tem combustível para sair e ir até o destino. Aí, fora isso, ele tem o suficiente para ir até o destino alternativo, caso o aeroporto principal esteja fechado. E aí ele tem combustível para mais 30 minutos rodando até o outro aeroporto. Amém? Quanto de combustível você está carregando, querido? Será que você está carregando combustível suficiente para o grande dia chegar? Se você não está se preparando, querido, para a volta de Jesus, você está se preparando para quê? Se você não está tendo combustível suficiente para quando Jesus voltar, você está se preparando para o quê, querido? Não seja como essas 5 virgens insensatas.
que não se prepararam. Porque aí, querido, quando essas virgens voltam, a porta fechou. O tempo passou. O azeite acabou. E agora? Naquele grande dia, Jesus não vai se preocupar em trazer pessoas que ouviram falar sobre ele, mas aqueles que viveram uma vida de intimidade e entrega a ele. Amém, queridos? Dúvidas, perguntas, comentários? O senhor já tá acabando a aula, é? É isso mesmo? Eu acho que já, cara. Eu já falei tudo que eu tinha que falar. 10h36. Quer apanhar mais, ó. Mas o que? Eu não sei, a aula foi mais curta hoje. Eu não sei se eu falei muito rápido hoje. Não, pô, você deu 10 chineladas. Uma atrás da outra. Só faltou as outras 20, né? O povo aqui gosta de apanhar. Eu Gosta. percebi Tudo isso aí já. aqui. Eu percebi isso aí. E aí, gente? Perguntas, dúvidas, comentários? Falem aí. A gente tem um bom tempo hoje pra gente conversar. A Lari quer fazer pergunta, Lari. Quero nada não, ué. E aí, gente? Vamos lá. A gente tem tempo ainda. Aproveitem esse espaço. É que a aula foi tão clara, assim, sabe? A gente não tem nem o que dizer. Tá todo mundo errado, acabou. Júnior, quer falar alguma coisa? A gente não é daquelas crianças que bate e fica perguntando por que não. Que a gente já sabe por que a gente tá apanhando já. Bom dia, gente. Bom dia. Bom dia. Mas eu estava vendo aqui acerca de estar preparado, né? E hoje de manhã mais cedo eu estava lendo uma parte que o Senhor falou com Moisés, né? O Senhor falou ainda em Deuteronômio que Moisés ele não iria entrar na terra prometida, né? E aí ele pega e fala lá em Deuteronômio 32, no 50 e o 51, né? E ele fala bem assim no 51, que ele não iria entrar porque eles foram infiéis. Ele fala bem assim, porque vocês foram infiéis a mim no meio dos filhos de Israel, nas águas de Meribá. E aí ele dá continuidade, né? Ele pega e fala, pois não me santificaram no meio dos filhos de Israel. Então, assim, a gente entende aqui que, eu acredito também que seja por conta da desobediência que aconteceu com eles lá atrás, né? Na questão de tocar na rocha, que era para falar, e ele feriu a rocha, né? Então, assim, por causa de uma desobediência dele, ele não entrou na Terra Prometida. E aí eu fiquei analisando, quantas vezes a gente, às vezes, tem desobedecido a Deus e muitas das vezes, tantas pessoas crente, tem tomado atitudes assim que não vem agradando a Deus, e a gente vê que mesmo ele não fazendo conforme o Senhor ordenou, a água continuou saindo, a água saciou a sede daquele povo, e muitas das vezes tem gente que se diz cristão, e tem acontecido coisas com a gente que, assim, a vida tá fluindo, tá dando certo as coisas, então Deus está aprovando, mas, assim, pode ocorrer de chegar naquele grande dia e a gente não entrar. Às vezes a pessoa está levando a vida de uma maneira tão assim, porque está acontecendo, então está dando certo, então quando chegar lá eu vou entrar. Mas o que pode acontecer é o que o Senhor falou com ele. Você vai morrer, aí o Senhor falou com ele bem aqui, deixa eu achar aqui rapidinho. Ai, Senhor, onde que está essa parte que ele falou? Ele disse que ele iria ver a terra prometida, mas ele não iria entrar. Então, assim, eu fiquei imaginando, imagina a gente viver essa vida toda aqui
e chegar lá, assim, só a imagem, né? Imagina a gente chegar lá no portão do céu e o Senhor falar bem assim, aqui você não vai entrar porque você foi infiel no meio do meu povo, no meio do povo de Israel. Então, assim, é algo para a gente analisar e ver qual é a vida que a gente está vivendo. E essa aula, assim, de hoje foi muito boa, porque, assim, como que a gente tem vivido, né? Sim, é interessante a gente pensar que quando Jesus fala bem assim, que nem todo aquele que diz Senhor, Senhor ainda herdará o reino dos céus. E que resultados não quer dizer aprovação de Deus, Sim, né? E ele fala assim, mas em teu nome nós expulsamos demônios, em teu nome nós curamos. Mas não é sobre coisas, é sobre relacionamento, é sobre obediência, né? O que me faz lembrar também, quando Davi ele quer trazer a arca de volta para Jerusalém, a Bíblia diz que ele coloca a arca em carros de boi, esplendorosos, bonitos, né? Elegantes, pomposos. Mas não foi isso que Deus mandou fazer. Deus mandou colocar nos ombros dos levitas. E aí, o carro de boi tropeçou, Uzá foi meter a mão e morreu. Então, muitas vezes, a excelência não quer dizer obediência. Então, o que nós precisamos entender é: o que eu tenho feito está agradando a Deus ou eu estou fazendo aquilo que eu acho que eu tenho que fazer? Então, estar preparado, ser sábio, ser sensato é sobre isso. É eu chegar num nível de relacionamento com Deus que agora eu conheço Ele. Né? Tem uma ilustração que fala assim que Deus estava fazendo aniversário e a pessoa ia preparar um bolo pro Senhor. Assim, não, eu vou fazer um bolo de morango, eu vou comprar os melhores ingredientes, eu vou selecionar os melhores morangos e eu vou fazer o melhor bolo de morango da vida. E ele se esforçou, ele dedicou tempo, ele comprou os melhores ingredientes, ele gastou tudo que ele tinha para fazer o melhor bolo. Ele entregou para Deus, falou assim: Deus, tá aqui o melhor bolo de morango que eu queria, que eu tinha para oferecer pro Senhor. Aí Deus fala assim: pô, querido, obrigado. Mas eu não gosto de morango, eu gosto de chocolate. E aí? Quantos de nós temos vivido uma vida entregando bolos de morango pro Senhor, sendo que ele quer bolo de chocolate? Né? Então não é sobre resultados, mas é sobre obediência. Tô com uma dúvida. Fala, Lari. E quando fica assim, você não tem ainda, tipo, um nível mais profundo de intimidade? Tipo, você ainda não ouve a voz de Deus no secreto, mas tipo, você quer ser obediente, né? Mas aí você tem que ficar só à luz da palavra mesmo? Mesmo sem direcionamento do que está fazendo certo ou errado? Como é Não, que eu vou saber qual que é a minha motivação? a nossa vida cristã, ela precisa ser pautada na Bíblia. Né? Se eu quero conhecer a Deus em intimidade, não é ouvindo a voz dele só no quentinho do coração ou no meu pensamento, não. Ele vai revelar qual é a vontade dele na Bíblia. É a palavra de Deus que vai me pautar. Né? Quanto mais eu leio, eu falei isso, eu acho que na primeira aula, lá atrás. Quanto mais eu leio a Bíblia, mais conhecimento eu tenho de quem Deus é. Quanto mais conhecimento de Deus eu tenho, mais eu tenho a revelação de quem Ele é. Quanto mais revelação eu tenho de quem Ele é, mais eu o amo. Quanto mais eu o amo, mais eu o adoro. E quanto mais eu o adoro, mais parecido com Ele eu fico. Então tudo começa quando eu tenho esse prazer pela leitura bíblica. Né? Então, muitas vezes a gente espera o Senhor vir numa voz estrondosa e falar: eis que te digo, minha filha, faça tal coisa. E não é. Não é sempre que vai ser assim. Não é sempre que a gente vai ter essa emoção, esse arrepio. Né? O conhecimento de quem Deus é não é sobre arrepios, não é sobre sentimentos, mas é sobre conduta. Né? Então, se eu tenho a minha Bíblia para me guiar, para me direcionar, ela já é a própria palavra de Deus. A Rafa acabou de falar isso. A Bíblia é a própria palavra de Deus. Então, quanto mais eu conheço a Bíblia, quanto mais eu descubro a palavra, quanto mais eu tenho esse prazer, mais eu vou entender quem Deus é e mais eu vou ter esse relacionamento com Ele, entendeu? Então, tipo, ser obediente durante o silêncio de Deus é ficar lendo a palavra e obedecendo o que tá nela. Isso.
Isso. Não é sempre que Deus vai falar assim, nitidamente ao nosso coração. Né? Às vezes ele só quer obediência. Só isso. O que já é difícil, né? Convenhamos, né? Entendi. Ela entendeu e saiu da chamada. Olha só, que profundo. Deve ter caído lá. Caiu. Você caiu, né, Lari? Oi, pastor. Oi, Nilce. Tudo bem? Tudo bem, e você? Também, a paz do Senhor a todos. Pastor, eu fiquei pensando na sua aula de hoje, e em abril desse ano aconteceu um apagão é, que impactou alguns países da Europa, Ah, e você eu mora na vi o Espanha, né? desespero das... Isso. E eu vi o desespero das pessoas. É, Sabe quando a pessoa fica totalmente desesperada? E houve um aviso, acho que pelo menos 3 meses antes, e essas pessoas que estavam ocupadas com seus afazeres não se prepararam e também não buscaram, né, informações, não estão conectados com a informação no mundo. E eu vi o desespero delas pegando tudo que elas podiam do supermercado. Os supermercados ficaram totalmente vazios e não aconteceu absolutamente nada. Essas pessoas ficaram totalmente desesperadas, igual a comparação das 10 virgens, né? As 5 que o senhor descreve, que você descreve como as, né, vigilantes e as que não têm a vigilância. E eu queria perguntar do senhor, por exemplo, eu estou acostumada a chamar senhor, senhor, desculpa, vou chamar você. Viu, Lígia? Aprende com ela, Lígia. Ah, é, Como aprofundar essa intimidade com Deus para que a gente tenha essa intimidade a ponto de sempre estar em comunhão e que nenhum dessas coisas terrenas nos atinge emocionalmente? Assim, com base à luz da palavra, por exemplo, você está falando que se a gente tem esse conhecimento e essa busca na palavra, não é coisa terrena que vai te abalar, porque você sabe no que você acredita e no que você crê. Mas eu queria entender, porque eu comecei agora, fazem 5 meses que eu me converti. Como manter? Como é para uma pessoa que começou agora, qual os passos e se depois que eu começar a buscar, como eu vou... Por exemplo, eu tenho muita curiosidade sobre como fazer um jejum. Eu não sei exatamente, eu tenho buscado na Bíblia, mas é sempre importante que a gente tenha como é que eu posso dizer? Uma um conselho, sabe, de um líder, de uma pessoa mais com tempo, né, de, de conhecimento de Jesus. Uhum. Camille, você quer Camille saiu da chamada. Vamos lá. Se eu for responder tudo assim, concretinho, acho que vai dar mais umas 3, 4 aulas. Então eu Ai, meu vou Deus. tentar resumir aqui, daí a gente conversa depois, tá? A Bíblia diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Tá? Quanto mais eu conheço, quanto mais ele se revela a mim pela palavra, pela Bíblia, mais eu o amo, né? Que foi o que eu acabei de explicar para a Uhum. Lari, né? Então, quanto mais eu tenho esse conhecimento de quem Deus é e quanto mais eu o amo, as distrações terrenas não vão fazer mais parte daquilo que toma o meu coração, mas o que toma o meu coração agora é o amor por ele, né? Então, assim, Hum, nessa caminhada, a gente vai ter dificuldade, a gente vai ter provação, a gente vai ter tentação, a gente vai ter muita coisa, né? Mas quando os meus olhos estão fixos no amor por ele, isso se torna mais fácil, tá? E aí, quando você tem alguém acompanhando, né? Você tem uma comunidade aqui que você pode perguntar, que você pode pedir informações, você pode pedir ajuda, né? A gente, quando a gente está unido, a gente aprende a caminhar juntos e aprende a um apoiar o outro para que a gente possa se tornar mais parecido com Jesus, né? O que nós estamos fazendo aqui hoje, que eu estou ministrando desde fevereiro aqui, é que eu quero fazer todo mundo ser mais parecido com Jesus, né? E isso só vai acontecer no amor, né?
Então, assim, a primeira coisa é isso. A primeira coisa é quanto mais eu amo, mais as distrações não vão tomar mais conta do meu coração e eu consigo viver essa nova vida com ele. Amém? E aí as outras perguntas que você me fez vão fluindo de maneira natural quando eu amo ele. Uhum. Porque daí eu consigo compartilhar com os meus irmãos, eu consigo pedir ajuda, eu consigo ter essa comunidade mais envolvente. Amém? Mas depois a gente conversa mais sobre essa questão do jejum, tá? Nilce, inclusive, eu e as meninas tem um grupo, é muito pequenininho, que é justamente voltado para o jejum. Algumas das meninas que estão lá não sabem fazer jejum ainda, outras já fizeram, a gente compartilha experiência e também faz jejum em comunidade. Se você quiser participar depois, eu te mando o link do grupo, tá bom? Tá bem, obrigada. Vou sim, obrigada. Obrigado, Cá. Rapaz, Deus não deixa nada em oculto mesmo, né? Eu não tava sabendo de grupo nenhum de jejum. Ó, que fique bem claro. Ó, deixa eu deixar bem claro, tá? Eu só sou o líder do grupo do Café com Fé. Eu também não tava sabendo de grupo nenhum. Também estava sabendo desse grupinho aí, não, hein? Fazendo acepção, né, Camilo? Eu também não tava sabendo de nada. E nada, menina. Foi a Milena que fez. Aí ela adicionou um pessoal lá. A Rafa tá, ó. Não joga só pra mim, não, que a Rafa tá lá. Eu tô também não. Aí daí o que acontece? Ela pegou e montou algumas meninas, porque algumas não sabiam fazer jejum, outras queriam aprender a fazer. Aí queriam fazer em conjunto, a gente montou um grupinho. E a gente provavelmente vai fazer um jejum aí nas próximas semanas. Mas tudo explicadinho e tudo mais. Então, por isso, quem quiser entrar, eu Já vou falar manda pra no ela grupo mandar o lá, link do Camilo. grupo lá, pra vocês entrar, então. Ô, Tá bom? Duarte, vamos fazer o grupo do bolão? Grupo do bolão? É porque eu não sou bolinha, né, cara? Eu sou bolão. As meninas têm o grupo da Luluzinha, vamos fazer o grupo do bolão. Na verdade, as meninas têm dois grupos. Tem o grupo das meninas, que é a Duda, que dá aula, e tem o grupo do jejum. Vocês são muito chiques, Grupo do gente. jejum eu não tô não, viu? Vocês são muito chiques. Mas é isso, gente. O intuito disso aqui não é só eu ficar falando pra vocês aqui 1 hora por semana e acabar aqui. Entendeu? O intuito, beleza. A gente não é uma igreja, né? Não tem as 4 paredes, mas a gente tá sendo igreja aqui. Né? Tá todo mundo aqui pra apoiar um ao outro, pra ajudar um ao outro, pra gente orar junto, pra gente se alegrar junto, pra gente chorar junto. Isso é ser igreja, né? Então vocês estão certinho, meninas. Tem que mais é que se ajudar mesmo. Amém, gente? Ficaram dúvidas? Perguntas, comentários? Aproveitem. Fale agora ou se cale até a próxima aula. A Larissa tem dúvida ainda. Esse cara tá de graça. Amém, gente? Entendemos tudo, viu, lá? Alguém quer falar mais alguma coisa? Não, a gente vai orar para encerrar. Bom dia, Bom dia, pais Elisete. amados. Tudo bem? Eu achei bem interessante essa parte sobre que você falou a respeito sobre queimar. Eu estou na caminhada há 15 anos e eu lembro que no início o fogo era bem mais intenso. E eu passei até que a intensidade diminuiu bastante. E eu posso dizer que o fogo, o pavio ficou fumegando por uns 3 ou 4 anos, porque eu me afastei das disciplinas espirituais, no caso a leitura, a oração. E na pandemia o Senhor me despertou. E há 5 anos eu retornei. E graças a Deus o Senhor tem tido muita misericórdia que tem mantido a constância. Tem dias que a gente está mesmo só pela misericórdia, tem dia que a gente está mais firme, mas o Senhor, na verdade, todas as coisas, é o Senhor que nos sustenta, né? E é maravilhoso a gente ter esses irmãos, que isso aqui também nos ajuda muito a manter, né, a chama acesa, quando a gente vê pessoas que, como o Senhor mesmo diz, que a gente tem que suportar uns aos outros, suportar no caso de ajudar a carregar as cargas, né, dar suporte, e essa comunhão aqui faz muita diferença para que a chama do Espírito, né, a gente venha manter a reserva
desse azeite, porque estar em comunidade nos auxilia muito. Eu creio que eu abandonei a comunhão por um tempo e isso também foi um dos fatores principais de eu ter dormido espiritualmente. E o Gui é uma bênção, porque me trouxe, eu estou há alguns meses, acho que uns 3 ou 4 meses, e eu estou no grupo da oração com a irmã Fê. A gente está na oração todas as noites e tem sido uma bênção. A gente vai se fortalecendo. Orar pelos outros é uma coisa que nos fortalece muito. Eu percebi que estar em comunidade em oração pelos outros também nos fortalece bastante. Queria só dividir com os irmãos essa Amém. experiência que eu estou Amém, vivendo. irmã. Glória a Deus. Lari, você tem 50 segundos para falar, minha filha. Não, é rapidão, eu só queria saber mesmo se essa é a questão a reserva. Essa reserva aí aplicada no dia a dia é quando a gente não consegue orar e mesmo assim tá em comunhão com Deus? Também, porque a constância não é eu fazer todo dia, mas eu nunca parar. Não fez sentido. Logicamente. Vai ter dia que eu não vou ter força para orar, que eu não vou ter o ânimo necessário para buscar da maneira correta. Mas se eu fazer disso um hábito, isso vai se tornando um hábito. E eu consigo fazer todo dia um pouquinho mais, ou amanhã um pouquinho mais, depois um pouquinho mais. Isso se torna constante. Aí o dia que acontecer de, putz, eu vou viajar, não vou conseguir ter o meu tempo devocional, isso não vai fazer tanta falta, porque eu ainda tenho a reserva, entendeu? Ah, tá, entendi. Amém, gente? Vamos orar? Se a chamada encerrar no meio da oração, Deus abençoe. Pai, muito obrigado por essa aula. Eu te agradeço pela vida dos meus irmãos. Pai, que eles possam sair daqui, Senhor, completamente transformados, Pai, pela Tua palavra. Pai, que eles possam ser, Pai, impactados, Senhor, não por aquilo que eu disse, mas pelo Teu Espírito Santo, Senhor. Pai, em nome de Jesus, nos leva, Senhor, a um novo nível de relacionamento, de intimidade, para que possamos ter essa reserva, Pai, de óleo, Pai, sempre te esperando, Pai, com os nossos olhos fixos no autor e consumador da nossa fé, que é o Senhor, Pai. Nos faz, Senhor, ser aquelas pessoas sensatas, Pai, que te esperam, Pai, com óleo na reserva, Pai, que fazem de tudo para esperar pelo Senhor da maneira correta. Então, em nome de Jesus, Pai, essa é a minha oração. Eu abençoo a vida dos meus irmãos, Pai, pelo teu poder, Pai, pela tua graça. Em nome de Jesus. Amém. Amém, gente. Deus abençoe vocês. Um bom sábado. Amém, gente. Shabbat shalom para todos. Guardem o Gente, ótimo sábado.